seguinte, então, eu até já tinha mandado isso para a Ni, né? Eu acredito que ela já tenha falado isso para vocês. A gente não vai fazer nossa aula normal lá de 3 horas que a gente tem em sala de aula, porque no EAD as coisas são diferentes, né, gente? A gente não consegue ficar 3 horas olhando para a tela do computador e ainda focado, né, com atenção. Na aula a gente consegue fazer muita coisa de discussão de caso, né, de um tirar uma dúvida ou outra. Então, qual que é a proposta de hoje? Eu preparei uma aula mais curtinha. Essa aula a gente vai falar hoje de posicionamento cirúrgico. E aí eu vou deixar uma atividade complementar dessa aula mesmo para vocês, tá? Essa atividade complementar, ela já está disponível lá no Rava, tá? Vocês já podem acessar. E aí vocês me entregam até semana que vem. Não é nada muito complexo, tá? Eu vou explicar no final da aula certinho, mas é só para a gente ter, né, a complementação da carga horária, então, referente a esse tempinho que a gente não está no presencial, tá? Acredito que hoje a nossa aula, né, ela vai ser de 1 hora e 15 no máximo, e aí vai ter atividade complementar. Quem quiser, já estiver disponível, já estiver sentado na frente do computador, já aproveita, já faz essa atividade e já fica livre, né? Mas quem tiver com aquela preguiça ainda do carnaval, dá para fazer até semana que vem, sem problemas nenhum, tá? Então, eu vou projetar aqui um slide para vocês, gente. Quando eu projeto aqui, eu acabo não vendo o chat. Então, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone para falar, se tiverem alguma dúvida, se quiserem, né, também deixar, contar alguma experiência, alguma coisa, fiquem à vontade. E se alguém falar no chat não tiver como abrir o microfone, se alguém que tiver microfone puder responder, ser o porta-voz dessa pessoa, digamos assim, tá ótimo, tá? Então, eu vou projetar aqui para vocês o slide, só um minutinho. Desculpa. Então, só dê um confere aí, pessoal, se está aparecendo para vocês já o slide, se alguém puder só me confirmar. Tá aparecendo, prof. Então, beleza, gente. Então, vamos começar a aula de hoje. Isso aqui daí o pessoal vai entrando, tem que ir liberando lá o pessoal. Então, assim, a gente vai falar hoje sobre posicionamento cirúrgico, tá? Ele vem naquele primeiro combo das coisas que a gente está discutindo, né? Que seria, né, a parte das incisões, que a gente falou na última aula, né? E também eu não. Nossa, eu tô meio com Alzheimer, não lembro o que a gente falou na primeira aula mesmo, que era do paciente cirúrgico, que antes, depois do pré-operatório. Já dou uma olhada no nosso plano aqui, e aí eu já falo para vocês. Mas esse, vamos dizer assim, que é as terminologias, né? Lembrei agora, a gente falou das terminologias e das incisões na última aula. Hoje a gente vai falar do posicionamento. Digamos que esse primeiro combo inicial a gente acaba fechando agora, né? Então, a gente teve a parte de consulta pré-operatória, que a gente já conseguiu terminar, e teve, agora a gente já está entrando na parte cirúrgica mesmo, né? Trabalhando as terminologias, trabalhando, então, os tipos de incisões, e hoje o posicionamento cirúrgico, tá? Aí depois a gente vai começar a entrar, né, nas cirurgias mais específicas, como eu tinha apresentado para vocês no plano. Então, vamos falar só sobre cirurgia plástica, vamos falar só sobre cirurgia torácica e assim por diante, tá? Eu também vou, depois que terminar esse primeiro combo, eu acredito que eu vou conseguir organizar aquela aula para vocês que vocês me pediram sobre exame físico, né? Então, vou estar me organizando para também estar fazendo essa aula. Possivelmente vai ser em laboratório. E talvez a gente tenha que fracionar a turma em dois, né, pessoal? Como vocês são uma turma bem grande, a gente fraciona em dois. E aí, uma semana vem um grupo, na outra semana vem um outro grupo, para que a gente consiga trabalhar e a gente faz um combão, digamos assim, num dia só. Porque eu vou trabalhar lá em vários dias com a outra turma, eu trabalho num dia só para a gente tentar não atrasar, né, nossas programações, tá? Então, vamos começar a parte de posicionamento cirúrgico, tá? Então, gente, posicionamento cirúrgico é importante a gente conhecer por quê, né?
Primeiro, eu tenho que saber que, dependendo da forma que o paciente vai estar posicionado, isso vai facilitar ou vai dificultar o procedimento cirúrgico, tá? E a ideia sempre é a gente facilitar. O centro cirúrgico, gente, é um ambiente totalmente controlado, tá? Por que eu digo isso? Totalmente controlado. Porque a gente sabe que tipo de paciente que vai entrar, né? A gente sabe qual cirurgia vai ser feita. Então, é diferente de um departamento de emergência, que você não sabe quem que vai entrar, daqui se tá tranquilo o pronto-socorro, daqui 5 minutos entra um paciente infartado, entra um trauma e assim por diante, tá? Então, eu tenho que conhecer um pouco sobre os posicionamentos cirúrgicos, tá? Procurando facilitar isso. Então, é uma coisa como eu já conheço o que vai ser feito naquele paciente, eu vou procurar facilitar isso para toda a minha equipe. Lembre-se que a equipe confortável é melhor para todo mundo, tá? É a mesma coisa do que se a gente for pensar na emergência. É melhor pegar um acesso numa obra que você tem que ficar ajoelhado e teu joelho vai estar doendo, ou pegar dentro da ambulância, que vai ter uma iluminação melhor e assim por diante. É melhor dentro da ambulância. Então, se isso for possível, é dessa forma que a gente vai fazer. Lógico que em algum momento isso não vai ser possível, né? Na emergência. Aqui no centro cirúrgico vai ser possível, tá? Então, a gente vai falar sobre esse posicionamento cirúrgico a fim da gente facilitar a vida da nossa equipe que vai estar dentro da sala cirúrgica. Seja o cirurgião, seja o circulante, seja o instrumentador, seja o anestesista que vão estar lá dentro, tá? Além disso, um bom posicionamento cirúrgico, ele vai evitar consequências de longo prazo, né? Principalmente a lesão por pressão, é o que mais vai acontecer devido ao posicionamento cirúrgico, tá? Além disso, gente, quando a gente pensa em facilitar, né, como eu estava falando para vocês, a questão do posicionamento e da minha equipe, lembrar que a cirurgia, ela pode ser uma cirurgia rápida, de 30 minutos, mas ela também pode ser uma cirurgia de 12, 13, 16 horas, um transplante, por exemplo, que são longos tempos, né, longos tempos operando, e isso vai cansar toda a equipe. Então, tudo que eu puder deixar de mais confortável para a equipe, eu vou deixar, tá? Lógico que eu não vou causar mal para o meu paciente para deixar mais conforto para a equipe. Por isso que eu vou sempre tentar evitar consequências de longo prazo, por exemplo, as úlceras por pressão, tá? Além disso, se eu tiver um bom posicionamento, isso vai melhorar e otimizar a reabilitação do meu paciente e a recuperação propriamente dita, tá? Então, porque eu provavelmente vou submeter minha equipe a um tempo menor de cirurgia, e isso vai implicar diretamente na reabilitação posterior do paciente, tá? Então, a primeira posição é a posição mais comum, é a posição supina, né? Supina, o paciente está de barriga para cima, como está ali na imagem na maca, né? Então, o paciente está, né, com os membros rente ao corpo, tá? Cabeça virada para cima, abdômen virada para cima, os pés também estão para cima, tá? Nessa posição, ela é a mais comum, tá? O que eu vou tomar, né, de cuidado com essa posição? Deixa eu ver se eu vou... Ah, aqui. O que eu vou tomar de cuidado com essa posição? Sempre eu tenho que tomar cuidado com o posicionamento das pernas, né, do paciente, e tomar cuidado principalmente com as articulações e principalmente as do joelho, que podem ficar muito próximas uma da outra, né? E esse atrito, esse simples atrito de um joelho para o outro, ele pode causar uma lesão. Além disso, as pernas também não devem ficar muito afastadas. Se elas ficarem muito afastadas, o paciente vai ter muita dor no quadril, na articulação da quadril, quando ela sair da mesa operatória e se recuperar do processo anestésico, tá? Sempre tem que tomar cuidado de deixar, né, então, o joelho mais afastado. Ali, quando eu penso em posição supina, eu vou ter pontos de pressão específico, né? Então, eu posso pensar que o calcanhar, por exemplo, vai ser um ponto de pressão, a panturrilha vai ter pressão, eu vou ter a coxa, eu vou ter o glúteo, eu vou ter a região sacra, os membros superiores, as escápulas, né? A região occipital da cabeça, todo esse local vai ter pressão,
tá? Se o paciente ele for um paciente mais debilitado, isso pode acontecer em menos tempo, mas no geral, a partir de 2 horas, o paciente já pode estar desenvolvendo uma lesão por pressão grau 1, né? E também, dependendo da condição do paciente, até um grau 2, por causa do posicionamento cirúrgico, tá? Nesse sentido, gente, dependendo se for possível eu utilizar de coxins para alívio de pressão, é muito interessante, né? Então, por exemplo, eu colocar um coxim abaixo ali, né, na região, digamos assim, no meio da tíbia, né, um pouquinho abaixo ali da tíbia, se eu colocar, eu posso livrar, por exemplo, o calcanhar, tá? Mas as escápulas, por exemplo, a região sacra, dificilmente eu vou conseguir estar liberando elas. Então, na avaliação pós-anestésica lá na REPAI, a gente vai observar se o paciente desenvolveu ou não lesão por pressão. E na REPAI, reposicionar ele, né? Quando ele sair da mesa de cirurgia, se for possível, eu lateralizar, por exemplo, esse paciente, tá? Outra coisa muito importante, a cabeça, tá? E principalmente a coluna cervical, elas têm que ficar bem alinhadas. Eu tenho que tomar muito cuidado para não deixar o paciente com a cabeça muito fletida, porque isso prejudica a via aérea, inclusive do paciente, e nem muito hiperestendida. Porque se a gente fazer isso no dia a dia normal, for dormir, a gente vai sentir mais dor. E isso também pode prejudicar o paciente, né, a longo prazo. Além disso, gente, a gente também vai ter um cuidado, né, com os membros superiores. Os membros superiores, gente, normalmente o anestesista ele vai precisar de acesso a um dos membros, tá? Para ele fazer a infusão, então pegar um acesso venoso, né, e fazer a infusão contínua da anestesia ou então inicial da anestesia que vai durar o procedimento todo. Então, normalmente, esses braços, eles tendem a ficar lateralizados, como aparece no filme mesmo, né? Então, ficaria como se o paciente tivesse uma posição de cruz. E a gente tem que tomar cuidado com isso, para a gente não fazer pressão, né? E na questão da inervação nervosa do paciente, tá? Então, se ali o nervo ficar comprimindo, o paciente vai ter muita dor. Então, se possível, deixar, ok, tudo bem, ficar fletido, né, temporariamente, mas não ficar o tempo todo. Então, se for possível, deixar um ângulo, né, menor, sempre posicionar o paciente num ângulo menor, tá? Essa é a posição supina, é a mais comum. Posição supina, eu posso operar tudo que vem, né, na parte de cima do paciente. Principalmente aqui, gente, a gente vai utilizar para laparotomia, né? Então, exploração abdominal, né? Seja uma laparotomia, né, exploratória, né, ou com todas aquelas incisões que a gente mostrou na última aula, elas vão ser feitas nessa posição, na posição supina, tá? Então, todas aquelas incisões abdominais são feitas dessa forma, ok? Então, no geral, a maioria, né, e por isso que é mais comum, a posição supina vai acontecer na questão das cirurgias abdominais. Aí, gente, a gente tem a posição prona, tá? A prona, gente, é o paciente virado de bruços, tá? Então, o glúteo vai estar para cima, os pés vão estar virados para baixo, a cabeça também vai estar virada para baixo, tá? Ela é utilizada muito corriqueira para cirurgias de coluna, né? Desde a parte cervical até o cóccix mesmo, porque eu preciso ter o acesso, né, ali à coluna, medula espinhal e assim por diante, tá? Às vezes um debridamento cirúrgico, por exemplo, de uma lesão por pressão em região sacra, o paciente também vai ter que ficar, né, nessa posição. Algo que seja explorar o dorso do paciente, tá? A posição prona, gente, a gente vai fazer inclusive em laboratório a técnica de como que a gente prona um paciente, tá? Foi muito comum agora, né? Retomou, a gente já fazia isso, né? O H1N1. E agora, com o Covid, a gente voltou a fazer muito pronar o paciente, que a gente diz, tá? Então, quando você deixa o paciente, né, com o glúteo para cima, né, o dorso para cima, o paciente ele tem uma expansibilidade torácica melhor, tá?
Por que isso? Porque o pulmão, o nosso pulmão, ele vai ter uma concentração maior de alvéolos na parte de trás dele, ou seja, na parte mais do dorso. Então, quando eu viro um paciente dessa forma, eu libero mais alvéolos, tá? E então a gente fez muito isso no COVID com o intuito de recrutar esses alvéolos, né, que estavam doentes. A gente tentava liberar, a gente inclusive falava para o paciente que estava consciente ficar nessa posição, tá? Lógico, com o rosto lateralizado, mas, né, ficar no dorso. E para isso, né, foram desenvolvidas várias técnicas para que a gente conseguisse fazer, então, a prona do paciente, né, pronar esse paciente. Para a gente pronar esse paciente, tem vários cuidados que a gente vai ter que fazer com antecedência, tá? E isso a gente vai mostrar lá, praticar mesmo, como que a gente vai fazer virar o paciente de bruços, se o paciente estiver inconsciente, com a equipe ali, né, no total, tá? Na questão da cirurgia, da mesa cirúrgica, pode ser que a gente também seja requisitado de fazer a posição prona, tá? E aí a gente vai ter certos locais que a gente vai ter que proteger utilizando o coxim. Essa foto que eu trouxe para vocês, ela não é uma foto real, né, gente? A gente sabe que as macas do centro cirúrgico não são dessa forma, tão moderna, certo? Eu tirei de um site que vende maca cirúrgica. Então, eles têm todos os coxins já bem projetados, né? A maca, ela pode, né, fazer várias posições. Então, facilitaria muito a vida a gente ter essa tecnologia. Mas a gente não tem. Então, a gente mesmo que vai fazer, né, o posicionamento do paciente e vai fazer os coxins, procurando evitar, então, lesão por pressão e danos, né, ao paciente. Aqui, a gente tem pressão aonde? A gente tem pressão concentrada no dorso do pé, a gente tem pressão nos joelhos, a gente tem na crista ilíaca, no quadril, né? A gente tem também uma pressão principalmente em face, né? A face do paciente pode estar fazendo lesão por pressão, e a questão dos ombros também, tá? Nas mulheres, a gente tem que posicionar adequadamente por causa da mama também, para que a mama não fique pressionando o pulmão e piore a ventilação, tá? Então, ela vai ser utilizada para cirurgia de coluna. No caso aqui, no centro cirúrgico, a gente vai deixar sempre o paciente em posição neutra, né? Então, ele vai estar com a cabeça virada para baixo para que consiga, né, ter um alinhamento mesmo da coluna cervical, tá? Então, gente, a gente vai posicionar o paciente. O tórax, ele vai ter um grande coxim no tórax, tá? Que vai posicionar, né, adequadamente o tórax, evitando essas lesões, tá? A gente sempre vai ter que tomar muito cuidado com a parte, né, de estômago, né? Então, aqui, mais que nunca, o paciente tem que estar lá às 12 horas de jejum. A chance do paciente vomitar é maior, porque vai fazer uma pressão, né, ali no estômago do paciente. O tórax também tem que estar livre para que a respiração esteja acontecendo, tá? E eu vou posicionar sempre um coxim em tórax, um coxim no quadril e um coxim nos membros inferiores, tá? Isso a gente vai praticar lá no laboratório, como se o paciente ficasse acima da maca, não ficasse tocando o tempo todo na maca, tá? A ideia é diminuir os pontos de pressão desse paciente, ok? Além disso, lá na posição prona, nos pacientes, por exemplo, hospitalizados, a gente sempre vai estar cuidando do rosto também. Então, a gente vai sempre estar mudando o posicionamento do rosto e o posicionamento das mãos, que vai ficar como se fosse nadador, que diz, uma mão para cima, uma mão para baixo, tá? Para evitar as lesões por pressão, tá? Sempre também eu tenho que observar, né, a perfusão periférica do meu paciente em membros inferiores, tá? Porque conforme eu posicionar o meu coxinho, eu posso, né, ou posicionar o próprio paciente, eu posso comprimir ali os vasos sanguíneos, né, da região da virilha, né, ou seja, o femoral, e aí o vaso sanguíneo da femoral, ela vai ser responsável por vascularizar todos os membros inferiores. Então, se ela tiver comprimido, o sangue não vai chegar, não vai oxigenar o tecido, e a chance vai ser maior ainda da gente ter uma lesão por pressão, tá?
Os joelhos, eles têm que sempre ficar levemente, né, flexionados, tá? Para que eles fiquem um pouquinho mais acomodados, tá? E justamente para a gente não deixar o pé encostado como se estivesse em posição neutra, porque isso pode fazer uma condição que a gente chama de pé equino, tá? Que é uma condição que o paciente acamado também vai acabar fazendo, tá? Que é quando o paciente fica com o pé, é a mesma patologia de mulheres que usam muito salto alto, tá? O pé, ele não fica em posição neutra, ele fica só em posição, né, como se estivesse na ponta do pé. E isso pode, né, causar encurtamento, dor para o paciente, tudo isso, tá? A cabeça vai ficar sempre em posição neutra, tá? Então, lembrando de não deixar hiperextensão ou flexão, e sim em posição neutra, como tá ali na imagem, tá? E sempre é ideal que eu consiga, né, ter coxins que me permitam o acesso, principalmente a parte, né, de tubo orotraqueal. Então, o paciente vai estar entubado, eu tenho que ter acesso fácil ao tubo, né? E também fácil ao, por exemplo, o dorso da mão ali seria uma boa opção para pegar um acesso. E aí a gente tem que pensar também no seguinte, gente. Quando a gente vai puncionar o acesso no centro cirúrgico, já pensar no posicionamento cirúrgico, né? Que aqui, no caso, é melhor eu pegar no dorso da mão do que pegar, por exemplo, na fossa. Lá na posição, né, supina, o paciente pode ser, né, aqui na fossa, que vai ter vasos tranquilos de funcionar, tudo tranquilo ali, tá? Ok? Então, essa é a posição prona. A gente vai fazer uma simulaçãozinha lá no laboratório para ver como que a gente prona o paciente. Vamos imaginar um paciente que esteja monitorizado, tudo isso, tá? Ah, uma coisa importante. Lá no centro cirúrgico, o paciente vai ficar monitorizado. O paciente não vai estar monitorizado o peito aqui, tá, gente? A gente vai monitorizar o paciente pelo dorso. Porque senão, se eu deixar o eletrodo, né, e ali o monitor acoplado no eletrodo, vai fazer uma lesão no paciente também, tá? Então, isso a gente sempre vai monitorizar o paciente daí pelo dorso. Ok. Aí a gente tem a posição lateral, né? Então, aqui também fica claro, eu vou deixar o paciente lateralizado, ok? A ideia, gente, sempre é que eu consiga deixar o paciente, né, também o mais confortável possível, de preferência evitando, né, o atrito ali entre os membros inferiores, principalmente. Você pode perceber que ali tem um travesseiro, né, no meio das pernas, que a gente pode chamar de coxim. Então, um coxim para afastar, né, ali as articulações, não deixar as articulações em atrito, porque isso pode causar uma lesão, tá? O paciente, quando ele acordar, ele vai ter uma dor maior lá no quadril, é normal, tá? E aqui eu tenho que tentar fixar no meu paciente para que evite deslocamento durante o procedimento cirúrgico, tá? Então aqui, por exemplo, na imagem tem uma cinta passando no lateral e tem uma cinta passando nos membros superiores, pode ter nos membros inferiores também. Isso é muito comum, essas cintas nos exames de imagem, né? Principalmente na tomografia, por exemplo, né? A gente posiciona o braço do paciente lá atrás da cabeça e a gente passa um cinto para que ele não levante esse braço durante a realização do exame, tá? Então, tomar muito cuidado aqui com as pernas e principalmente com o calcanhar, tá? E essa cirurgia, né? Então, lá, a cirurgia, né? A posição prona para cirurgias em coluna são mais comuns. A posição lateral, ela vai ser principalmente para acesso ao tórax, né? A região lateral. Aos rins também, tá? Então, o rim, ele é mais, né, acoplado no nosso corpo para a parte de trás e lateral. Então, pode ser posicionado o paciente, né, na lateral para você ter um acesso mais fácil ao rim. Para algum procedimento cirúrgico, uma retirada do rim, né, implantar um novo rim e assim por diante, tá? Além disso, uma drenagem torácica, uma cirurgia de tórax, né, que eu vou ter que abrir, uma toracotomia. Se eu for fazer isso, é a melhor posição de acesso ao tórax do paciente. Se for o paciente estiver em posição supina, vai ser difícil, eu vou ter que ficar numa posição ruim para acessar o tórax dele, tá?
Outro cuidado especial aqui na posição lateral, gente, é eu ter um coxim, principalmente na questão da orelha, tá? Então, a orelha aqui, existe uma grande probabilidade de fazer uma lesão. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Se eu tiver algum curativo preventivo a utilizar, se não, utilizar um coxim para que o atrito não fique direto sobre a orelha, que tem muitas chances da gente fazer a lesão por pressão ocasionada por isso, tá? Ok. Então, a gente tem as mais comuns, né? A posição, né, supina, dorsal. A gente tem a posição ventral, né? Que é a posição prona. A gente tem a posição lateral. Aqui a gente vai entrar em algumas um pouquinho mais específicas, tá? Aqui a gente pode chamar de posição dorso sacral, tá? Mas a mais comum, e até um dia, se for fazer prova, tudo, sempre que vai, o nome que eles vão dar é posição litotômica, tá? Litotômica, tá? Então é a mais comum que a gente vai ouvir falar. Também não tá errado falar dorso sacral, ok? É uma posição ginecológica, né? Então a gente vai colocar o paciente em posição ginecológica e então, né, ela já, né, diz, ela é utilizada para fazer cirurgias ginecológicas e a questão de urologia também vai utilizar, tá? A ideia é deixar a pelve o máximo livre para eu conseguir ter um bom, né, conseguir ter um bom acesso ali. A maca na cirurgia ginecológica, ela tem que ser bem ajustada a questão de altura e o posicionamento mesmo, tá? Então, o glúteo, né, tem que ficar bem apoiado no final da maca, como tá aqui na imagem. Isso também vai servir, por exemplo, quando vocês forem coletar um preventivo, tá? Então, o glúteo, ele tem que ficar apoiado bem ao final mesmo da maca, para que aí eu consiga posicionar realmente, né, o joelho do meu paciente nas perneiras que a gente chama, ok? Existe também, né, algumas pessoas que pedem para os pacientes colocar o pé aqui, tá? Só que o pé na perneira é extremamente desconfortável para o paciente, né? Então é ruim. Então, o importante é sempre você posicionar o glúteo aqui ao final, e aí a perneira que vai possibilitar, né, a fazer a abertura para conseguir fazer alguma parte de cirurgia ginecológica. Aqui a gente tem que sempre lembrar de fixar, né, os membros inferiores que vão estar na perneira, senão eles vão escorregando, e de posicionar adequadamente o glúteo, tá? Além disso, é importante que a perneira ela não seja curtinha, tá? Lógico, lá na unidade de saúde, se eu for coletar um preventivo, se ela for curtinha, ela é rapidinho. Eu vou posicionar a mulher, coletar o preventivo e pronto, tá liberado. Se eu deixar esse paciente, né, um longo período posicionado, né, sobre uma superfície pequena, a chance dele fazer uma lesão, principalmente nervosa, é muito grande, tá? Então, a ideia é que eu deixe essa força mais distribuída. Então, que as perneiras, elas sejam grandes, tá? Para que a força ali seja mais distribuída mesmo, ok? Então, veja que nessa maca aqui, a perneira, ela é grande, ela dá um grande apoio aqui para a parte da panturrilha, tá? Além disso, eu tenho que tomar muito cuidado, gente, com a região poplítea, região atrás do joelho, tá? Para que eu não esteja fazendo, né, compressão ali, porque eu também tenho artéria e veia poplítea passando ali atrás, que vão irrigar os membros inferiores. Se o sangue não consegue passar adequadamente, o paciente começa a ter perfusão ruim e pode ter um dano por causa disso, tá? O calcanhar sempre vai ficar livre, não vai ficar encostado em nada, justamente para a gente evitar lesões, tá? E a gente sempre vai, né, posicionar o pé e o joelho alinhado aos ombros do paciente. Então, procurar deixar o paciente alinhado, tá? Não uma perna mais aberta que outra, né? Porque isso dificulta o acesso, né, na parte de cirurgia ginecológica, tá? Então, essa é a posição litotômica, tá? Então, vocês vão ouvir bastante em questão de concurso. Posição, lembre-se que é a posição ginecológica, mas não serve só para cirurgias ginecológicas, serve para cirurgias, né, da questão de urologia também. Então, dos homens, a gente pode estar posicionando o paciente dessa forma, tá? Ok. Aí a gente tem uma posição que é
pouco utilizada, tá? Até porque a gente não tem essa maca tão moderna quanto o pessoal tem ali. Então, ela é menor utilizada, tá? Ela é uma posição que chama genocubital, tá? Ou posição sobre cotovelos e joelhos. Seria uma posição como se o paciente estivesse, né, posicionado de 4 para ter a exposição. Para que serve? Para cirurgia ginecológica e cirurgia de prócto, né? Então, principalmente próstata, né? Vai abordar ali próstata, consegue ter uma boa exposição nessa posição, tá? Antes de eu posicionar, essa posição ela é constrangedora para o paciente, é desconfortável, né? Então, eu sempre vou fazer a indução anestésica com o paciente ainda, né, em posição supina. E depois eu vou, né, fazer ele ficar posicionado nessa posição, tá? Sempre eu vou ter que ter, né, vários coxins para auxiliar aqui. Aqui eu, principalmente vai ser o quadril. Eu vou precisar de um coxinho importante, né? E eu vou precisar de uma perneira longa também, que deu, né, bastante apoio. E também a questão da face. Se eu for deixar o paciente em posição neutra, a questão da face também vai ser importante. Tá, só um pouquinho que agora entrou ali. Então, a posição da face também, tá? Além do tórax, eu tenho que tomar cuidado para não fazer muita pressão abdominal e nem torácica, né? Para piorar a respiração do paciente. Além disso, gente, sempre lembrar de proteger o joelho do paciente, né? A patela. Então, o joelho também fica em atrito nessa posição e eu posso ter, né, a questão de lesão por pressão em joelho, ok? Então, essa posição vai ser pouco utilizada. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que não vai ter a posição. Quando são cirurgias de prócto, de próstata, tá? Hemorroida, alguma coisa assim, eles não posicionam tanto nessa posição, como tá, porque não tem esses dispositivos, e eles acabam posicionando o paciente em posição supina, e aí eles prendem, né, como se fosse uma perneira na região ali da canela do paciente, e aí faz uma tração, tá? E o paciente vai subindo, como se a gente fosse fazer aquele exercício que a gente chama que é uma vela, sabe? Onde você tá deitado e os pés vão lá para cima e depois os pés deitam de novo, vai lá para cima. Então os pés ficam bem para cima, só que isso vai fazer uma exposição ali, né, bem importante, tá? E aí eles deixam mais abertas as pernas e bem levantado. Só que se a gente fosse pensar de danos para o paciente, seria melhor esse tipo de equipamento, que estaria muito menos danos do que deixar o paciente, né, sustentando, digamos assim, o seu peso pelos membros inferiores, que é o que vai estar acontecendo, tá? A gente também tem posição que se chama posição de cadeira de praia, tá? Essa vai ser a mais utilizada para cirurgias neurológicas, tá, gente? A cirurgia neurológica também pode ser feita, né, em posição supina ou Foley, então onde eu vou só subir e levar a cabeceira do paciente, mas essa é a melhor posição porque eu tenho mais estabilidade, né, ainda mais porque a parte de neurologia, ela é muito delicada. Então, eu não posso ter nada de se mexer no paciente, eu preciso ter muita estabilidade quando eu vou mexer nele, tá? Então, essa posição, né, o próprio nome já diz, é como se eu estivesse sentado numa cadeira de praia, tá? E aí eu vou estar levemente fletido para trás, né, como se fosse aquelas cadeiras que eu consigo deitar, e eu vou sempre ter algo segurando, estabilizando a cabeça do paciente, para eu conseguir ter um bom acesso na parte ali de neurologia, tá? Sempre lembrar que aqui eu tenho que deixar ao máximo, né, relaxado a questão das pernas e dos joelhos. Evite que fique, né, hiperfletido. Então, o ideal é que eu deixe levemente, né, posicionado, flexionado, tá? E não deixar ele fletido, né, a ângulo de 90 graus, porque se eu deixar ele esticado, acaba doendo mais e sendo mais desconfortável, tá? O dorso e a perna vão ser, né, vão ser adequados gradativamente, tá? Com a ideia de diminuir, né, o cisalhamento. Lembra que cisalhamento também é um dos itens que causa lesão por pressão. Cisalhamento é
a fricção da pele com a roupa de cama lá do hospital, tá? Então, eu devo fazer isso gradativamente para evitar a fricção que pode ser feita, principalmente ali em glúteo e em dorso, tá? Que vai pegar principalmente a região sacral, que é uma das principais que vão ter lesão por pressão, tá? Depois do paciente, né, ter ficado, né, na posição sentada, é ideal reavaliar para ver se o paciente não fica torto, se ele não fica com pressão, né, aumentada em um local só. Então, sempre reavaliar, vai reposicionando e posicionando o paciente aos poucos. E depois reavalia para ver se não tem força de fricção, de cisalhamento ou excesso de pressão em algum local, tá? Aí, gente, a gente tem a posição de Trendelenburg. Essa também é bem comum cair em concurso, né? Eles pegam essas com nome difícil para vocês esquecerem qual que é. Então, Trendelenburg ou, né, Trendelenburg é modificado, também pode ser chamado. Ela é utilizada, tá? Então, o paciente, quando a gente fala, vou colocar o paciente em Trendelenburg. Vocês vão ouvir falar isso também lá dentro do hospital. É uma posição que aumenta o retorno venoso. Então, se, por exemplo, for um paciente que tolera e eu vou coletar, por exemplo, vou puncionar uma jugular externa do meu paciente, é bom eu deixar o paciente nessa forma, porque o retorno venoso aumenta e eu consigo visualizar, né, a jugular com maior facilidade, tá? Tá. Então, a gente vai posicionar, né, o paciente em posição supina, e aí a gente vai utilizar da própria maca para fazer, então, essa inclinação, né? Então, a cabeça vai ficar mais inclinada e os pés vão ficar mais acima, tá? Vai ser utilizada para cirurgias de abdômen inferior, tá? Porque daí a gravidade empurra os órgãos para cima e facilita o acesso ali à parte inferior abdominal, tá? Isso também vai ajudar no controle de hemorragia naquele local, eu deixando ela nessa posição, ok? Então, as ossos intestinais, elas vão pesar e vão empurrar, né? E aí eu vou ter um acesso melhor, tá? Vamos pensar, por exemplo, uma cirurgia de bexiga. Então, eu consigo ter, né, mais facilidade ali, mais espaço para estar trabalhando se as alças intestinais forem jogadas para cima, tá? O paciente, então, vai ser posicionado inicialmente em posição supina, né? E aí, toda a mesa, não é só o membro inferior, tá? Então, não é elevar o membro inferior, não. Toda a mesa, eu colocar ela, né? Abaixar toda ela e deixar a cabeça do paciente mais abaixo do que os pés, tá? Essa posição, ela pode interferir na questão respiratória do paciente. Ela vai, né, dependendo de um paciente ou outro, vai ter uma sensibilidade maior também, vestibular. Então, isso pode causar, né, tontura, isso pode causar, né, ânsia, mesmo se o paciente tiver, né, anestesiado, tá? Lembrando que às vezes o paciente vai estar com uma anestesia local, ele não vai estar com anestesia geral. Então, ele pode estar acordado durante o procedimento cirúrgico, tá? Então, tomar muito cuidado com a questão respiratória. Vai ser posicionado assim que vai iniciar a cirurgia, tá? Não vou deixar o paciente muito tempo nisso. Como aumenta também, né, o retorno venoso, vai ter um retorno venoso aumentado na questão ali de cérebro mesmo, né? E esse retorno venoso aumentado ali na questão do cérebro causa desconforto. O paciente vai ter dor de cabeça depois que acordar, tá? É comum, é a mesma coisa do que a gente pegar e ficar de ponta cabeça há muito tempo, né? Existe um momento que isso começa a incomodar bastante a gente, tá? Então, essa é a posição de Trendelenburg. Aí a gente tem a posição de Trendelenburg reversa ou proclive, tá? Mas o mais comum que vocês vão ouvir é o Trendelenburg reversa, que é exatamente o que é feito lá no Trendelenburg, só que ao contrário. Aqui eu quero elevar a cabeça, deixar a cabeça mais acima e os membros inferiores mais abaixo. Lembrando que nessa posição vai ser essencial eu imobilizar adequadamente, né, meu paciente, passando as faixas, tudo para que ele não escorregue. Se eu tiver um apoio de pés, melhor, porque daí o paciente fica com o pé apoiado, como se estivesse, né, andando, e isso diminui o risco dele ir escorregando e fazer uma força de cisalhamento aumentada, né, principalmente em região sacra.
tá? Vai ser utilizado para cirurgias abdominais da cavidade superior. Mesma coisa, né, gente? Então, aqui eu empurro, a gravidade empurra os órgãos para baixo e eu consigo ter um acesso maior à parte superior do abdômen, tá? As alças intestinais, né, principalmente ali se for uma colostomia, né, uma ileostomia, que ela é mais alta, né, uma jejunostomia, que ela é bem mais alta, talvez colocar o paciente nessa posição seja o melhor, né, para ter o acesso ali ao local, tá? Quando eu fazer essa posição, né, eu também posso estar tendo um acesso lá à cabeça do paciente, tá? Fazer a cirurgia, então, de cabeça e de pescoço, tá? Dependendo do acesso que eu for necessário. A cirurgia de cabeça, então, aquela posição onde o paciente fica sentadinho com a cabeça estabilizada, ela é ótima, mas ela também pode ser feita nessa posição onde o paciente vai estar deitado e a gente vai elevar, então, a cabeça para que eu consiga ter uma boa, né, abordagem ali na parte do cérebro do paciente. Nesse sentido, gente, também, né, se for esse tipo de cirurgia, a gente vai estabilizar a cabeça do paciente, como estava estabilizado naquela outra posição, tá? A questão, né, de sangramento, né, também vai diminuir, principalmente na parte, né, do cérebro, se eu estiver nessa posição, diminui retorno venoso, então diminui a questão de sangramento, tá? É importante saber que quando for utilizar, né, para fazer alguma cirurgia de pescoço ou face, né, a parte né, da mesa, a gente tem que lembrar de colocar um coxim, tá? Sobre os ombros do paciente, tá? Para hiperestender o pescoço, ok? Então, isso, gente, a gente pode estar fazendo, inclusive, quando a gente quer ventilar, por exemplo, um paciente com ambu, tá? A gente deve colocar um coxim, que não deve ser no pescoço, e sim na região escapular. Então, mais abaixo, se eu colocar um coxim, né, ali abaixo da questão da escápula, logicamente, minha cabeça cai para trás, eu consigo fazer uma hiperextensão. E nessa hiperextensão, eu ventilo melhor. Então, quando eu for ambusar o paciente, pré-oxigenar, quando o médico for entubar, essa é a melhor posição para ele. É sempre com um coxim e na questão da escápula, porque esse coxim na escápula facilita o acesso a visualizar ali a via aérea. No caso aqui, também vai facilitar o acesso à questão do pescoço e da face, tá? Então, sempre lembrar desse coxim também, ok? Cuidado também com a hiperextensão de não deixar ela muito, né, hiperestendida, porque isso pode fazer dano medular no paciente, tá? E eu também vou posicionar o paciente, né, em posição supina inicialmente, e aí vou inclinar ele gradativamente, né, conforme ele for se adequando na maca, evitando a questão das forças de cisalhamento, né, para que não tenha lesão por pressão, ok? Então, eu vou elevando gradativamente e ajeitando o paciente. Sempre lembrar que eu vou precisar também ter, né, essas faixas, né, fixando o paciente, tá? Então, assim, gente, eu vou colocar, eu quero ver, são um vídeo sem áudios mesmo, tá? Não tem áudio. Vou colocar rapidinho, acho que são 3 videozinhos de posicionamento cirúrgico, são todos de 1 minutinho, curtinho, tá? E eu vou mostrar para vocês. Só um pouquinho aqui. Então, é dessa empresa que eu falei para vocês, né? Das posições. Posicionamento ginecológico e urológico. Veja se vocês estão vendo aí o vídeo, pessoal. Isso aqui é uma modernidade, né, gente? Infelizmente, a gente não tem. A gente improvisa com lençol, cobertor, né? Às vezes uma placa de hidrocoloide, alguma coisa assim.
Então, essa para posição só um pouquinho. Opa. Então, para posição ginecológica, você viu que no começo tinha, né, um restante da maca aqui. Normalmente as macas ginecológicas são assim. Elas são, né, compridas, o paciente se posiciona e aí você consegue abaixar a última parte ali dela e para conseguir ter um melhor posicionamento do paciente. Cirurgia oftálmica, cirurgia de face, tá? Então, tudo que tem aqui, a gente não tem essa marca, mas a gente improvisa para fazer esse posicionamento. Estabilizador de cabeça, tá? Os coxins. As cintas para prender o paciente. Então, posição supina, né? E aqui, pensando numa cirurgia de face, alguma coisa assim, onde eu preciso estabilizar a cabeça do paciente. Neurocirurgia. Lembrando que na neurocirurgia o mais importante é estabilizar a cabeça do paciente. Aqui no caso, ainda seria passada uma faixa para estabilizar a questão da cabeça do paciente. Cirurgia de trauma e cirurgias ortopédicas, gente, é bem comum fazer cirurgia ortopédica também nos pacientes lateralizados ou nos pacientes, né, mais naquela posição mais sentada, né, da cadeira de praia lá que a gente falou. Então aqui também pode ser, né, feita neurocirurgia e também cirurgias ortopédicas. Aí, pessoal, deixa eu ver só essa primeira aqui. Posição lateral. A gente vai fazer isso com coxinha também para deixar o paciente lateralizado. Então, essa posição lateralizada, tá? Essa questão dos braços a gente vai tentar deixar dessa forma como tá ali mesmo, tá? Ok. Aí, pessoal, além disso, né? Eu deixei para vocês esse artigo aqui, tá? Ele já tá lá no AVA. Esse artigo vai ajudar vocês na atividade que eu vou explicar para vocês como que vai acontecer agora, tá? Então, esse artigo vai ajudar bastante. Então, também já tá lá, ok? E esse slide também já tá lá, tá? Então, gente, qual que vai ser a atividade, tá? Deixa eu explicar aqui para vocês. Então, até dia 10 é o nosso prazo, tá?
No máximo, uma página e meia, vai ser, né, todos esses itens, tá? E o que vocês vão fazer de atividade complementar? Então, como a nossa aula foi sobre posicionamento cirúrgico, vocês vão fazer uma lista dos fatores de risco para o desenvolvimento das complicações do posicionamento cirúrgico. Então, quais são os fatores de risco que já vão acender o alerta para mim, já lá na consulta pré-operatória, de saber se aquele paciente pode ter uma complicação pelo posicionamento ou não, né? Então, por exemplo, a gente sabe que pacientes idosos têm uma probabilidade maior de fazer uma lesão por pressão do que pacientes jovens, pacientes nutridos e assim por diante, tá? Então, fazer uma lista sobre essas complicações, tá? Sobre esses fatores de risco. Esse é o primeiro item, tá? O segundo item, gente, é vocês fazerem uma lista das complicações mesmo do posicionamento cirúrgico. A gente falou muito da lesão por pressão, mas vocês vão ver que vai ter outras complicações que vão estar lá no texto, no artigo, e eu quero que vocês façam uma lista sobre ela, tá? E além disso, sabendo que a gente tem fatores de risco, né? Sabendo que a gente tem complicações mesmo que vão acontecer, a gente vai lidar os cuidados, vai listar também os cuidados de enfermagem que eu tenho que ter no posicionamento cirúrgico do paciente, tá? Então, o que eu vou ter de cuidado de enfermagem? Como que eu vou cuidar desse meu paciente para que eu evite, né, então, essas complicações, mesmo que ele tenha fator de riscos, tá? E por fim, tá, que vai ser o item 4, você vai definir os diagnósticos de enfermagem de risco desse paciente. Então, o paciente, quando ele existe uma possibilidade dele desenvolver uma complicação, a gente está pensando num risco. Ele não tem ainda aquele diagnóstico de enfermagem, mas ele tem um risco. Então, você vai definir os diagnósticos de enfermagem desse paciente de risco, tá? E vai justificar por que você escolheu esse diagnóstico, 1 ou 2, tá? Se for possível 2, melhor, tá? Então, veja ali que tá no plural, né? Defina os diagnósticos de enfermagem de risco. Então, baseado nas complicações, vocês já vão conseguir ter ideia de quais são os diagnósticos de enfermagem que eu posso estar encontrando nesses pacientes, tá? Então, coloquei ali uma observação. Não é necessário você fazer, né, na questão de normas de ABNT, mas não esqueça de inserir suas referências, né? Que não sejam referências tipo Wikipédia, né? Que sejam artigos científicos. Por isso que eu já deixei livros, artigos, né? Assim por diante. Por isso que eu já deixei esse artigo lá para vocês, que esse vai facilitar bastante essa atividade, tá? Então, a data, como eu disse para vocês, quem já estiver animado aí, já quiser tá fazendo essa atividade agora, ótimo, já faz, né? Que é uma atividade complementar a essa aula que eu dei hoje, justamente porque eu já sabia que a aula seria mais curta, para que a gente conseguisse aproveitar, né? Como a gente sabe que não é tão proveitosa a questão do EAD, tá? Eu vou fazer a chamada de vocês, e aí vocês estão liberados. Alguém tem alguma dúvida? Parar aqui a apresentação. Prof, eu tenho uma dúvida. Desse material de apoio do artigo que a professora colocou lá, eu consigo responder a maioria das questões? Sim, mas vocês precisam pensar também. Não, sim, mas tipo assim, se eu quiser ter uma base ali, Já vai ajudar eu consigo tirar. Ah, Sim. então tá. Tá? Gente, só me mandem um presente aí, me fale alguma coisa de dia 3, né? Tá. André, Presente. beleza. Débora, Felipe, Presente, professor. Gabriel. Não, Gabriel, não. Gisley. O prazo, Simone, é até dia 10. Débora, presente. Já coloquei Débora presente. Leila. Ô, prof, essa Leila aí, o pessoal da assessoria pedagógica veio falar comigo dizendo que ela é aluna matriculada. Só que, por enquanto, não conseguiu ir para aula. Ah, entendi. Tudo bem, então.
Jéssica. Presente. Beleza. Adriele. Aqui, prof. Ana Paula. Presente. Tá. Andressa. Ariadne. Não. Camille. Caroline. Celone. Presente. Cristiano. Daniele. Elisa. Fernanda. Presente. Fernanda. Giovana. Graziele. Ingrid. Aqui, prof. Janaíne. Jennifer. Presente. Josélia. Presente, prof. Larissa. Lucélia. Pamela. Presente. Pamela. Professora, Oi. eu fui arrumar o microfone e acabei saindo da aula. Giovana. Giovana, isso. Tá. Uhum. Keren. Roseli. Rosimara. Simone. Presente, prof. Suelen. Simone? Isso, já vi aqui. Simone. Suelen. Vitória. Patrícia. Presente. Patrícia, Anitta aí. E Luana. Faltou Denise, prof. Só um pouquinho, deixa eu voltar lá, Denise. Você estava na chamada? Não, meu nome não tá na chamada ainda porque eu entrei depois. Sem problema, deixa eu colocar aqui. Denise, beleza. Mais alguém, gente? Então é isso, pessoal. Quem não tem dúvida, nada, fique à vontade, tá? Aproveite o restante aí da quinta-feira. Se tiver à disposição, já faça atividade e a gente se encontra quinta-feira que vem lá no presencial, tá bom? Um abraço para vocês, tá? Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.